Projeto, formação, popular, comunidade, pluralidade, compartilhamento, produção. social. Começa agora Extensão Cast, o podcast da extensão universitária na UFSCar. Saudações universitários, saudações comunidade. Eu sou o João Pedro Trevisan. Esse é mais um episódio do Extensão Cast. E hoje um episódio especial porque o entrevistado somos nós. Somos nós que fazemos o projeto Extensão Cast. Chegou a hora da gente falar do nosso projeto, né? A gente acha isso uma coisa muito importante para as pessoas que participam de grupos ou que têm alguma ideia, que querem levar até a universidade e transformar num projeto de extensão. E o objetivo desse episódio agora é fazer isso. É a gente contar a nossa história, a gente falar como que foi todo esse processo da gente se institucionalizar e tudo mais, né? Que não foi um processo curto. E eu tenho comigo o cara que teve a ideia junto comigo e que desde o começo construiu comigo, o Gabriel. Por favor, se apresenta aí, Gabriel. Saudações, pessoal. Hoje a gente vai contar um pouco da nossa história e também mostrar quem que é a gente, né? Que a gente também... nós somos alunos, assim como todos que escutam a gente, eu que pretendo ser aluno no futuro. E, bom, falando um pouco mais de mim, eu sou aluno da Química, sou do ano de 2018, foi quando eu entrei, apaixonado pela extensão, desde quando eu entrei, e durante esse período todo, sempre foi uma paixão divulgar a ciência e a extensão. E foi juntando essas paixões que, junto com o próprio João, a gente pensou em todo esse projeto e falou, mano, como que a gente consegue fazer o que a gente gosta, da forma que a gente quer, na própria faculdade? E foi aí que começou a desenrolar esse projeto. Bom, me apresentando um pouquinho, então, eu sou o João Pedro. Queria falar que é estranho chamar o Gabriel de Gabriel nesse episódio, porque eu nem o conheci com esse nome, e ele também não me conheceu com o nome de João, né? Aqui na faculdade todo mundo tem apelido, a maioria das pessoas tem apelido, pelo menos, né? E eu sou o Chowder e ele é o Aldo. Então a gente faz esse esforço para gerar um episódio mais formal, assim, mais bonitinho, né? Um registro ali da extensão que não tenha tanto esse traço mais engraçado, né? Mas vamos lá, vou fazer o esforço. Bom, eu entrei no ano de 2019 no curso de Ciência da Computação, né? Eu, na verdade, me formei em 2016 no ensino médio, fiz 2 anos de cursinho e ali no vestibular feito em 2018 eu entrei depois em 2019. Quando eu entrei, uma coisa que eu achei muito maravilhosa dentro da universidade foi a extensão, porque isso foi um dos pontos que fez a gente, né, trouxe a gente a criar esse projeto. Eu estudei numa escola ótima da minha cidade, assim como o Gabriel estudou numa ótima escola da dele, escolas particulares e que renomadas e que sempre colocavam alunos dentro da universidade, né? Mas eu nunca ouvi falar de extensão até eu entrar, nem o Gabriel. E foi uma coisa que me maravilhou muito quando eu entrei, porque a UFSCar é um campus gigantesco aqui em São Carlos, tem muitos alunos, tem acho que mais de 12 mil alunos, faz tempo que eu não checo esse número, mas muitos alunos, muitas frentes de estudo, né? A gente tem a parte de exatas, a gente tem a parte de biológicas, a parte de humanas, né? E então existem muitos grupos com muitos objetivos diferentes e com muitos trabalhos diferentes. E quando eu entrei em contato com isso, eu só achei tudo muito extraordinário. E eu tive a vontade de tornar isso mais acessível para as pessoas que, assim como eu, não conheciam a extensão. E as pessoas que mais tarde eu conheci dentro da universidade, que em períodos bem avançados do curso também não conheciam a extensão e poderiam aproveitar muito, né, tudo isso que a universidade tem para oferecer. Isso é uma coisa mesmo que, quando eu cheguei, eu fiquei assustado porque eu via que tinha muitos projetos, muitas coisas, mas ninguém sabia, ninguém participava das coisas. Tipo, quando eu cheguei era bem famoso, tinha ainda aquele Circo da Ciência no dia que a própria faculdade abria as portas e tudo mais. E eu vi que tinha muito pouca gente da faculdade participando, né, desses programas. E é muito interessante, porque a gente consegue divulgar tanto para as pessoas de fora da faculdade quanto para as pessoas de dentro aqui. E a falha da divulgação da própria extensão ocorre aí, né? Tanto quanto você falou, a gente não escutou isso antes de chegar na faculdade e nem quando a gente chegou, a gente escutou muito pouco sobre a extensão. E depois de descobrir, tendo contato com outras pessoas, com diversas áreas, com diversos programas e projetos diferentes, a gente vê quão maravilhoso é a extensão, o quanto ela pode chegar tanto na sociedade, quanto ela retorna para os próprios alunos, ela retorna para todo mundo uma experiência que pode ser muito incrível e
que muita gente perde isso por não saber e por não chegar essa informação até ela. Sim. E eu acho muito interessante a nossa função e essa nossa paixão, né, de divulgar a própria extensão. Sim, quando eu cheguei no departamento de computação, a gente tem uma cultura meio abençoada, por assim dizer, e uma das coisas que é tradicional na calorada ali no departamento é a feira dos grupinhos de extensão do DC. E esse foi meu primeiro contato. Eu não comecei a participar de nenhum deles, né? Já no meu primeiro ano, eu até demorei para tomar parte na extensão, mas não fosse isso, eu não consigo pontuar onde que eu ouvi falar mais incisivamente sobre esse tipo de coisa, né? E isso não é uma coisa que tem em todos os departamentos, não, sabe? É uma coisa que ainda bem bem que o pontual. DC faz, sim. É algo que o centro acadêmico, os centros acadêmicos do DC agora pegaram para si, para se responsabilizar de fazer isso nas caloradas, e eu acho muito importante, mas é algo que não tem em todo o departamento, e a comunicação ela já falha ali, intradepartamentalmente, né? Usando um termo longo aí. E a gente vem com o nosso projeto nessa vontade, né? Nessa vontade de divulgar. Eu acho que a gente já pode começar a falar, então, sobre como que nasceu essa ideia, né? Como que a gente plantou a semente ali do Extensão Cast. E o nosso podcast, ele é um filho da quarentena, né? Eu e o Gabriel, a gente morava na mesma república, hoje eu saí, né? O Gabriel ainda mora lá. A gente fundou a república em 2 de fevereiro de 2020. Eu nunca esqueço a data. Bom, e aí em março já, né, foi decretado o lockdown e tudo mais, e a gente olhou um pra cara do outro, quem tava ali em casa, e falou, bom, e aí? O que a gente vai fazer? E o acordo foi ética completamente, assim, a gente não acha certo a gente sair daqui, ficar recebendo as pessoas e tudo mais, então ninguém entra e ninguém sai. E assim foi por 2 anos. Exatamente. Maluco de pensar isso, mas assim foi por 2 anos, cara. Durante esses 2 anos foi quando a gente teve a ideia do projeto, ali no primeiro ano, já em 2020, né? E foi amadurecendo ele até ele tomar forma e se materializar na Rádio UFSCar na metade desse ano, né? De 2022. Se quiser falar um pouco mais, ô Gabriel, sobre a gente ouvindo o podcast na sala de casa e tudo mais. Sim, sim. Foi todo esse processo bem longo, né? Porque junto com a própria pandemia, teve esse boom de vários podcasts, assim como a gente pode citar alguns grandes, né? Tipo, Flow Podcast, tipo, o próprio, sei lá, que você gostava, tchau. Eu ouvi bastante. Tinha uns caras de humor, tipo o Informe do Almanaque do Jovem Fazendeiro. E esse eu achava demais, cara. Aí teve esse boom e a gente sempre escutou, né? Em casa, a gente sempre consumiu esse tipo de conteúdo, até a gente pensar, falando, nossa, mano, por que não? Aí até eu pesquisar se existia algum podcast da própria faculdade. Aí foi quando eu encontrei que eles estavam fazendo, né? Na própria rádio mesmo, aquele podcast de informações, né, da própria quarentena, que foi bem interessante, acho que foi a Mariana Luz que fez, não sei se foi a Mariana Luz, na verdade. Esse era muito legal e tal, mas foi só um ponto que a faculdade tinha, sabe? E a gente começou a pensar, nossa, fazer podcast pode ser interessante, né? E pode ser feito por meio da universidade, né? Não era só esse que tinha. Eu não lembro os que tinham na época, mas hoje no site da Rádio UFSCar dá pra ver todos que tem, né? Mas foi ali que a gente percebeu, pô, é possível fazer isso pela universidade, olha só. E tanto também que a gente viu que aqui mesmo em São Carlos, na própria USP, existia, né? Sim. Um grupo que tentava divulgar a extensão ali da forma deles, e que a gente falou, nossa, dá pra gente fazer isso pela faculdade, então também, talvez. E eram alunos que faziam esse programa e a gente achou interessante essa ideia. O podcast da USP, que a gente se refere ao podcast Causos. Se eu tentar falar o nome das pessoas que apresentam, eu vou cometer uma injustiça, então peço perdão, mas busquem pelo podcast Causos, ele tem ali no Spotify. E era um podcast que ele falava muito sobre a vida universitária, ele falava sobre as pessoas ali dentro do campus, eles falavam sobre uma série de coisas desse meio, né? E a gente achou isso muito interessante. E eu acho que esse foi uma das outras grandes influências pra gente, porque a gente via os podcasts que estavam assim, ganhando muito corpo durante a quarentena, durante a pandemia. E a gente via que eles tinham uma coisa muito interessante, que eles ofereciam infraestrutura e ofereciam um palanque muito grande, um palco muito grande para quem ia, né?
o próprio Flow Podcast, eles gostavam de vender aquilo, gostam até hoje, como uma conversa de bar, descompromissada, mas na verdade aquilo é um palanque para milhões e milhões de pessoas, né? Isso já deixou de ser uma conversa há muito tempo. E então, tipo assim, eles ofereciam infraestrutura de forma que as pessoas queriam ir lá. Então, o produto deles chegava até eles. Isso foi uma das ideias. A gente falou, pô, se a gente tiver uma infraestrutura legal, esses programas de extensão, projetos que tem dentro da universidade, vão querer participar, né? Porque eles vão querer se divulgar. Cara, uma coisa que a gente repara bastante, os grupos, eles sempre estão divulgando nas suas redes, né, processos seletivos e eventos que eles estão promovendo e os trabalhos que eles estão fazendo, sabe? É um Sim. trabalho muito grande. Acho que pouquíssimos grupos não têm, tipo, uma divisão que só cuida dessa parte de marketing e tudo mais. Então, se a gente pudesse oferecer isso, é uma coisa que é do interesse de todo mundo. Mas a ideia de ser sobre grupos veio ali do podcast Causos, né? Que era um podcast sobre universidade e tudo mais. Mas a gente falou, pô, se a gente for falar sobre universidade, a gente pode falar sobre extensão universitária. E aí a gente casa isso com a infraestrutura de poder falar, ó, a gente tem um programa aqui, a gente pode dar essa propaganda, né? A gente consegue levar a mais pessoas o trabalho de vocês. E aí surgiu a ideia, Sim. né? Foi ali que se consolidou tudo. Eu acho que também que saiu muito daquele grupo que eu acabei participando da fundação também, que é o grupo Kipunk. Ah, com certeza, Inclusive, com certeza. Inclusive, a gente vai vir aqui ainda um dia gravar um programa e tudo mais, mas sigam nas redes sociais, apoiem a gente também. E que foi quando eu percebi que, juntando as pessoas certas, tanto a galera da faculdade quanto o pessoal que está de fora, a gente consegue estruturar e institucionalizar programas. E, a partir disso, ganhar um corpo, ganhar uma estrutura para se divulgar e fazer o trabalho que vocês se proporam a fazer de uma forma mais lastrada pela faculdade, e que isso é muito interessante. Sim. A partir de então, né, a gente pensou nesse formato, a gente pensou em fazer um podcast e tudo mais, seria um podcast para divulgação, para entrevistas e tal, e foi ali que a gente começou a trabalhar algumas coisinhas, né, a gente, em meio às nossas entregas no EAD, dessa época deliciosa de nossas vidas, a gente se juntava ali na frente do computador, naquela mesma sala de estudos que tinha na Rap ali, né? E a gente ia anotando coisas e salvando tudo num drive. Então a gente tinha ideia de episódios especiais e ideia de formato, de como seria, né? E pensando em como ia ser essa estrutura de ter um entrevistador ou 2 entrevistadores e como que a gente ia fazer com mídia social. E a gente ia anotando tudo, né? Ainda nada muito formal, ainda tudo na ideia de, tipo assim, vamos jogar as coisas na parede e ver o que gruda, sabe? A gente foi construindo assim, e a gente foi falando com as pessoas da República também, né? A gente não morava só nós dois, a gente morava em mais pessoas. Tudo bem que durante a quarentena a gente ficou em um número reduzido. Acho que Sim. o maior número que a gente passou, assim, um bom tempo, foram 6, né? Sim. E uma casa que era para 9 pessoas. Numa casa que era para 9, isso. E a gente ia falando pras pessoas e tudo mais. E eu lembro do dia, cara. A gente sempre acordava cedinho, tomava café, subia ali a escada e sentava cada um na sua mesa. E daí eu lembro que o Vitor, tava procurando o nome de verdade dele, porque o nome de verdade dele não é Treme. O Vitor, ele mandou pra gente, ele recebeu no e-mail, no InfoRede do UFSCar, um projeto que ele tava recebendo grupos de extensão para indexá-los e divulgá-los, né? E daí ele mandou isso pra gente, e eu lembro que a gente olhou um pra cara do outro, assim, cada um numa ponta da mesa, e falou: putz, estão fazendo o que a gente queria fazer. Estão fazendo exatamente o que a gente queria fazer. E a gente pensou, pô, acabou, né? Não, foi muito, cara. Foi engraçado e desesperador. Hoje foi engraçado. A gente olhou um pro outro, eu lembro, claramente que a gente olhou no olho do outro e falou, mano, então a gente enrolou mesmo, acho que já não vai dar mais pra gente fazer isso. Foi. Só que aí vem a grande faceta da faculdade, que todo mundo que quer somar consegue somar. Sim, isso é muito legal. A gente foi lá, a gente abriu o e-mail do InfoRede, né? A gente sentou um do lado do outro ali no computador e falou, não, calma, vamos entender. E daí a gente acessou o link que tinha lá e a gente conheceu o projeto e a gente respondeu esse e-mail. A gente falou, olha, a gente tinha uma ideia de fazer um projeto parecido com o de vocês, né? Esse projeto era a 2ª edição do projeto Compartilhando Saberes, da professora Marta Majota, do campus de Araras, da UFSCar.
E ela Sim. teve, a primeira iteração desse projeto foi uma CIEP, né, foi uma matéria, e depois ela continuou esse projeto, só que ela fazia por Instagram e Facebook, se eu não me engano, Facebook também, Sim. onde eles mandavam no InfoRede esse chamado para os grupos que queriam ser divulgados e participar e tudo mais, né? E a gente marcou essa reunião, né, com a acho que era a Marina, a aluna que trabalhava com ela, e a professora Marta, para conhecer Sim. melhor e entender a iniciativa e tudo mais. E ali naquela reunião a gente percebeu que nossas ideias eram diferentes, né? O formato no qual elas divulgavam a extensão era diferente do formato que a gente buscava fazer isso. E a gente apresentou o nosso projeto ali. A gente falou, olha, a gente está com essa ideia, a gente já estruturou isso aqui, né? A gente mostrou tudo que tinha no nosso drive. E a partir de então, a professora Marta, ela começou a ser muito importante na construção desse projeto. Ela começou a construí-lo junto com a gente, né? Sim. Ela viu como uma chance de ser também uma forma de juntar com o próprio projeto dela. De continuar Já o que eles, compartilhando saberes, né? já que eles divulgavam apenas por mídias sociais e tal, e a gente queria dar um formato e um produto que as pessoas conseguiam acessar por via tipo podcast mesmo. O pessoal pode escutar em qualquer momento, além de estruturar pela rede social também. Sim. Querendo ou não, o nosso projeto ele não leva o nome do Compartilhando Saberes, mas ele é o sucessor espiritual do Compartilhando Saberes, né? Se não fosse a ajuda da professora Marta, a gente não teria formalizado esse projeto até aqui. Então, professora Marta, que está nos ouvindo, um beijo, muito obrigado, né, por tudo isso. E, bom, a partir dali a gente teve algumas reuniões com a professora Marta, né? Periodicamente a gente continuava trabalhando e apresentando algumas coisas para ela sobre estrutura e tudo mais. Foi quando eu comecei a entrar no... A gente começou o processo de reviver o Centro Acadêmico da Ciência da Computação, que ele estava num hiato de algum tempo, né? E foi todo o processo. A gente conseguiu reaver o centro e tudo mais, a gente conseguiu fazer uma eleição e a nossa chapa foi eleita. E ali eu conheci o Vinícius Perillo, né? E falando sobre projetos, eu falei sobre o podcast e ele teve muito interesse em participar. A partir dali ele entrou e ajudou muita gente, construiu o podcast com a gente, né? Sim. E o Eduardo, que mora hoje na República também, ele não passou boa parte da quarentena com a gente, mas depois ele chegou. E quando a gente apresentou o projeto para ele, ele gostou muito, ele se identificou muito com essa ideia. Ele era voluntário num cursinho popular, ele também tinha muita essa ideologia de compartilhar os saberes, divulgação, de tudo isso, né? E ele gostou muito e passou também a construir conosco. Mas os projetos não são só essa parte de que a gente começa a trabalhar e vai indo em linha reta até chegar, né? Até chegar no objetivo. Tem muitos baixos em meio aos altos. E um grande dos baixos... Isso tem que ser falado. Um grande dos baixos foi que a gente precisou mudar de casa na República. Chegou o tempo da renovação de contrato, né, que ela ocorre anualmente, quando você aluga uma casa, e o dono da nossa casa falou, agora eu quero a casa, eu não quero renovar o contrato, né? Claro que ele não fez isso dessa forma, porque se ele pedisse a casa, ele teria que fazer a reforma, na verdade ele só aumentou o preço exorbitantemente, a gente teve que pedir para sair. Então, a nossa mudança foi um mês onde a gente estava tendo aula EAD e pintando paredes, procurando casa nos sites, nas imobiliárias e mais tarde carregando uma mudança, né? Sim. Isso daí já... Eu acho que vale falar o tempo, né? Já era em meados de 2022 isso, mesmo. Era em meados de 2022, isso. E que foi uma correria gigantesca nas nossas vidas. A parte da formalização, a professora Marta e tudo mais foi ali em 2021 mesmo, né? Sim. E acho que cabe dizer, né, igual você falou, que os programas e os projetos não é a partir de hoje a gente agora vai construir todo dia esse projeto, vai dar tudo certo, vamos avançar, tem altos e baixos, isso tem que ser falado e levantado e que cabe a todos que estão ali, cara, segurar um na mão do outro e falar, vamos fazer o que tá dando por agora. Isso. Tem um prazo que a gente tem que entregar alguma coisa, vamos lá, a gente entrega, vamos se juntar do jeito que dá. Só que a parada é sempre estar construindo um pouquinho, pelo menos. Sempre colocar alguma pedrinha a mais ali nesse castelo que vocês estão construindo, que é o interessante. Mas a gente passou por esse período. Na mesma época surgiu esse próprio edital da rádio, que veio com uma surpresa também, que ninguém sabia que ia rolar. E a gente se juntou e falou, não, vamos
vamos escrever um projeto, vamos escrever alguma coisa, vamos mandar pra rádio. Porque a gente já tinha o nosso formato, já tinha o nosso projeto escrito, já tinha muitas ideias na mente de tudo que a gente queria fazer. E aí a gente falou, vamos estruturar agora é a hora, né? Inclusive uma coisa, né, voltando um pouco na parte dos trabalhos que a gente foi levando até chegar a esse digital da rádio, e até uma dica para quem está nesse processo de querer levar um projeto adiante e institucionalizar e tudo mais. Eu acho que uma grande força que a gente teve é que a gente sempre trabalhou em cima do que é sólido, né? A gente sempre foi fazendo muito registro e seguindo as coisas e tudo mais. A gente sempre guardava tudo num drive e tentava deixar tudo construído e armazenado em algum lugar, assim. Então, quando a gente pegava de novo para trabalhar em cima do projeto, a gente sabia onde a gente parou, né? A gente sabia o que a gente construiu e tudo mais. Eu acho que isso foi muito importante para o projeto conseguir chegar a funcionar, né? Mas ainda antes da gente chegar no edital da rádio, outra coisa, a gente já tinha o formato, a gente já tinha ideia de como ia ser e a gente precisava gravar um piloto, né? Para ver como que isso ia funcionar, né? E tinha o João, também João, que morava na época, também João Pedro, né? Sim. Conhecemos como Pardal. Ele fazia parte do Baja e a gente encheu o saco dele e falou: ó, Pardal, pergunta pra galera lá se eles não querem gravar um episódio com a gente grava um piloto ali pra gente ver como que vai ser o nosso formato e como que vai funcionar. E ele conseguiu essa entrevista, conseguiu com o Spag e com a Aline, que a gente gravou um episódio com eles, agora no formato rádio também, mas eles gravaram o primeiro episódio com a gente. Lá atrás. Né? E foi muito importante. Lá atrás, foi muito importante. A gente aprendeu muito sobre formato, sobre até a parte de edição e como fazer um documento para o seu editor, para salvar a vida dele quando ele for trabalhar no teu episódio. Inclusive, eu acho que cabe a gente falar muito obrigado, Spag e Aline, de novo, por gravarem. Obrigado. Não, mais uma vez, muito obrigado. Por gravarem gente. novamente com a gente. A gente sabe que teve essas duas gravações, teve bastante tempo entre elas e que ainda bem que vocês toparam gravar com a gente. Foi muito importante para nossa formação. Foi muito, muito importante mesmo. E então, depois com esse piloto gravado, aí depois de tudo isso, rolou toda a mudança, todo o inferno que virou e tudo mais. E aí veio esse edital da rádio. E aí a gente já estava com muita coisa construída. A gente pensava em submeter esse programa com a gente editando. E com a gente editando, a gente teria uma força completamente diferente para fazer as coisas, porque editar áudio é complexo. Não é que nem editar imagem que você tá vendo o que você tá fazendo. Você tem que fazer o negócio, pegar e ouvir o que você acabou de fazer. É complicado. Só que daí no edital da rádio, eu lembro que o formato, eles tinham entre programas que eram até 3 minutos, tinham programas mais curtos, acho que de 10 ou 8 minutos, de 25, e aí depois era tipo para 1 hora. E o episódio que a gente gravou deu 40 minutos. Né? E a gente teve que mais uma vez reestruturar esse formato e tudo mais. Mas aí a gente conseguiu fazer isso e naquela de tá fazendo muita coisa, mas ter os objetivos, ter as entregas para serem feitas, a nossa entrega da vez era submeter para esse edital da rádio, né? Então a gente foi trabalhando e tentando construir isso como nosso foco único. Assim. Isso também é uma coisa muito interessante, né? Que a gente pensava em fazer nós mesmos esse programa, editar, tanto que a gente gravou, você participou muito mais disso ainda, mais ativamente, você tinha muitas ideias boas, de gravar a entrada, a saída, os intervalos, tudo isso a gente já tinha tudo estruturado da forma que a gente queria que fosse. Só que aí surgiu esse programa na rádio, né? Tipo, esse próprio edital na rádio, e que a gente acabou dando um passo para trás e falando, será que a gente precisa ter que fazer tudo isso mesmo? Já que a rádio deu essa própria opção deles editarem esse programa. E aí a gente olhando falou, não, realmente, eles têm muito mais experiência que a gente, vai ser muito mais fluido se a gente conseguir fazer assim. E a gente vai conseguir fazer um maior volume de episódios, né? Trazer mais conteúdo. E aí a gente pensou e falou, a própria faculdade consegue dar esse suporte pra gente estar podendo fazer um trabalho cada vez melhor, tentando divulgar cada vez mais programas e tendo um trabalho a menos, que seria esse de ter que editar os próprios programas, né? Isso. Inclusive, até dando mais um passo para trás, eu vou ficar fazendo isso porque esse é um episódio de agradecimento. Eu não quero esquecer ninguém. Você falou que a gente tinha a parte de intro, a parte de saída, a parte das vírgulas sonoras e tudo mais já gravada. As vozezinhas que falam ali são tudo amigo nosso, gente que tava ali na República. As vozes, inclusive, que ainda são a entrada desse programa.
E ainda são a entrada desse programa, Então, quem gravou foi o Matheus, A foi a Ju. Laura, foi o meu irmão, Leonardo, e a Júlia, Então, né? gente, fica o nosso Então, agradecimento de novo. fica o nosso agradecimento para vocês também. Porque sem vocês a gente não teria a parte da nossa identidade, né? Mas enfim, submetido ao edital, a gente passou nesse edital da rádio. Teve muito vai e vem entre a rádio e todo mundo que passou nesse edital, né? Eles instruíram muito bem as pessoas em como deveriam ser entregues os programas, como deveria funcionar e tal, porque não é fácil tocar uma rádio, né? Não é simples. E então eu frequentei tudo isso e sempre trazia de volta para os meninos e tudo mais, até que eventualmente a gente começou. Eventualmente a gente começou a gravar. A gente teve um apoio muito bom e muito forte da Coordenadoria de Comunicação Social da UFSCar, Sim. que inclusive quem trabalha lá é a professora Mariana Luz, que é quem orienta esse projeto hoje, né? A gente fez chamadas no InfoRede, que é o e-mail que vai todos os dias, 8 horas da manhã, para quem estuda na UFSCar. E se você não tem hábito de ler e-mails, leia esses e-mails, você já conseguiu ótimas coisas lendo esse e-mail. E a gente mandou lá uma chamada, né, para as pessoas que quisessem divulgar seus grupos e seus trabalhos. A gente teve muitas respostas e foi ótimo. E a partir de então a gente tem esse formulário de interesse, né, e o formulário de quem de fato a gente vai participar. A gente seleciona quem vai participar baseado na abrangência ali, né? A gente quer abranger todos os campi da UFSCar e a gente quer abranger todas as áreas desses campi. Então é muito importante que a gente escolha bem para a gente conseguir estar atendendo a todo mundo, né? A gente enxerga esse programa não só como esse acervo da extensão e tudo mais, mas também como um serviço à extensão. E a gente precisa tocar toda ela, né? E é mais ou menos assim o nosso critério de escolha. Às vezes a gente tá difícil de entrevista, as pessoas, a gente abre a agenda para as pessoas agendarem quando elas podem. Às vezes fica difícil, às vezes a gente tem que correr para conseguir uma entrevista, né? Mas faz tudo parte do trabalho. E depois que a gente se formalizou e a gente já tinha grupos sociais e tudo mais, redes sociais no caso, e tudo mais, quem entrou pro projeto foi a Sabrina. E o Engrid. Né? A Sabrina. E o Que é o Engrid, Thiago. Né? O Thiago. O Thiago, ele, depois da mudança, né, a gente foi para uma casa maior. E aí a gente pôde trazer 2 bichos para nossa casa. O Thiago e o Douglas, também conhecidos como Angry Birds e Mental. E o Thiago é da imagem e som. E a gente viu que ele teria muito a se desenvolver participando do projeto e que ele poderia adicionar bastante coisa ao projeto. A gente chamou ele. E quando a gente construiu toda a parte de redes sociais e tudo mais, alguém que nos conheceu pelas redes sociais foi a Sabrina. A Sabrina, que é uma pessoa de uma área completamente diferente das nossas, né? A gente já tinha alguém da imagem e som, que fica na parte de humanas, ali do campus. A gente tem pessoas da química, tinha 2 da computação, um da filosofia, que é o Eduardo, e a Sabrina, que é da parte das ciências biológicas, né? Ela conheceu o grupo, falou que gostou muito da ideia, entrou em contato e perguntou se tinha espaço para participar. E a gente falou, tem, vem aí, vem construir com a gente, né? E ela já participou de episódio com a gente, tudo mais, já gravou tudo. E por fim, é aqui que estamos, né? Aqui a gente tá agora fazendo periodicamente esses episódios, tá sendo muito legal, tô conhecendo muita gente, muito interessante, muitos projetos muito legais. Nesse construído projeto, a gente conheceu muito sobre extensão, né? Muitos grupos, muitas burocracias e formalidades que existem dentro das pró-reitorias e tudo mais. Mas eu tô conhecendo muito mais, e tô conhecendo um lado muito mais humano ali, de ver quem constrói, quem é a pessoa por trás daquele produto, daquele negócio que é entregue, sabe? Eu falo para as pessoas que tem atividades que a gente faz e, tipo assim, você começa a fazer aquilo e passaram-se horas e aí você olha no relógio e fala, meu Deus, eu tô há 2 horas fazendo isso. E você não vê o tempo passar. E parece que é tudo muito rápido, parece que você não tem permanência ali, mas sempre que eu tô gravando uma entrevista, esses 25 a 30 minutos que acabam sendo os episódios, eles duram muito pra mim. Parece que eu tô muito presente ali, é tudo só muito interessante pra mim. É algo que eu gosto muito de fazer e é muito bom mesmo. Sim, e, mano, só falando também que a parte que mais me interessa nisso tudo é realmente a gente conseguir divulgar a extensão de todas as áreas e de outros campos também, porque são lugares que a gente não, talvez fisicamente nunca vai chegar lá, nunca vai poder estar presente com eles, mas a esse momento que a gente tem dessa entrevista é um contato tão grande pra gente, tão grande
de construção, de conhecimento, de você conhecer pessoas novas, é tão interessante que só me faz ter mais paixão por querer divulgar isso para mais pessoas. Trazer Sim, com trazer certeza. pessoas de outros grupos, de outros lugares, pra galera daqui de São Carlos e pra galera lá de Araras, pra galera que nem entrou na faculdade ainda e sonha em entrar aqui na faculdade, pra conhecer as pessoas que estão aqui, que são pessoas reais, pessoas assim como todas as outras, têm os seus problemas de vida, tem as partes boas também, só que tá ali construindo e fazendo algo que goste, né? Juntou a sua paixão e tá nesse projeto e gosta de contar sobre isso e falar com paixão sobre o que faz, né? Isso é o maior interesse meu nesse programa aqui. Sim, eu acho que é um programa muito de carne e osso, né? Quando você fala que você teve que frear a construção do projeto para pintar a casa que vocês tinham que entregar, Realmente. é algo que é muito parte da vida de todo mundo, né? A vida Muito é muito real. isso, é muito esses imprevistos. Então, é só tudo muito legal. E eu acho que essa é uma ótima apresentação do nosso programa. Acho que deixa bem estampada a nossa identidade, assim, tudo que a gente quer trazer e construir. Você tem mais alguma coisa que você queira colocar, Gabriel, antes da gente dar o Tenho adeus? a última palavra, assim como a gente sempre conversa sobre isso, e que ficou muito claro em outros programas, em outros episódios, pessoas que estão nos ouvindo. Se você está na faculdade, ou seja, você quer entrar na faculdade, e quando você entrar na faculdade, se tem algo que você goste, converse com as pessoas que provavelmente tem outras pessoas que gostam da mesma coisa que você e tem a mesma ideia que você, Uhum. e vai ter algum professor que vai querer orientar porque ele também gosta da mesma coisa que você, e vocês vão fazer algo que vocês gostem, têm paixão. É um projeto que vai acabar abrindo portas para muita gente. Então, para vocês terem uma ideia, corram atrás de realmente trazer para a faculdade isso, levar o nome da própria faculdade nesse projeto e fazer algo que você goste pela faculdade que você gosta. Cara, não tem preço, cara. Isso. E já que você falou uma mensagem para as pessoas, eu vou falar para os grupos. Existem muitos grupos que se constroem na faculdade, que existem, que permanecem nela, mas não buscam uma formalização, não buscam ser institucionalizados. E da nossa experiência, né? Eu acho que eu falo por todos do nosso projeto quando eu falo, busquem isso, busquem essa ferramenta que é a institucionalização. A gente tinha ideias, a gente tinha estruturas para o nosso programa, e depois que a gente levou a professores, depois que a gente passou a ser orientado, e depois que a gente começou a usar a infraestrutura que a universidade disponibiliza para as pessoas fazerem esse tipo de trabalho, todos os projetos que a gente já participou e que passaram por esse processo ganharam muito mais robustez, ganharam muito mais corpo e entregam um produto muito mais maduro no final das contas. Então busquem se institucionalizar e se formalizar, gente. Bom, eu acho que com essas notas a gente pode encerrar, né? Eu agradeço a sua participação, Gabriel. Muito obrigado, João. Eu sempre agradeço. E eu agradeço ao ouvinte por ouvir a nossa história e vir conhecer o nosso programa. Esse foi o Extensão Cast sobre o Extensão Cast. Muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau, tchau, gente.